Você sabe o significado real de igreja? No Antigo Testamento veio de um termo hebraico chamado kahal. Tem uma referência de ajuntamento de povo, ou reunir-se um povo, um ato de se reunir, né? Então a gente vê relatos bíblicos em Deuteronômio, um povo reunido, em Juízes 20, a congregação do povo, a gente vê em 1 Samuel uma multidão reunida para escutar a palavra de Deus, congregação de Israel em 1 Crônicas capítulo 13 e o grande ajuntamento de pessoas em Neemias 5, versículo 7. Então, no Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, que quer dizer que é uma nação, um povo, com a sua característica, se reunia para fins cultivos ou não. Já no Novo Testamento, veio a referência de eclésia. E o que é eclésia? Se refere à igreja cristã. E o que isso quer dizer? No Novo Testamento, não é apenas um grupo por suas características ou por sua raça ou nação, não, mas todos que foram comprados pelo sangue de Cristo. A gente vê em Efésios 3, a gente vê em Atos 20, a gente vê em Apocalipse 5, toda a referência trazendo para essa eclésia. Quem é incluído nessa eclésia são todos que são comprados pelo sangue de Cristo. Então você que fica em casa dizendo que é cristão, você é um desengrejado. Quem vive de acordo com esse comprado, esse ato que foi comprado pelo sangue de Cristo, ele é participante dessa eclésia, que é a igreja cristã. Então a gente vê que essa eclésia, ela vem como referência para a comunidade dos salvos. A gente vê que Paulo cita isso em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 16, versículo 7. Paulo designa sempre a comunidade de salvos. Então a gente vê que ao longo da história cristã, a congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. A gente vê que essa necessidade, o que é ser regenerado? É nascer de novo, é ser moldado. Então a gente vê que a igreja, ela é criação divina, ela é um projeto idealizado por Deus, é Deus quem elege. A gente vê que a igreja, como a comunidade dos salvos, ela tem 3 características específicas. Primeiro, quem participa dela? Todos que são regenerados pelo sangue de Cristo. Segundo, selados pelo Espírito Santo, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E terceiro, ser imergido, que vem de batismo, né? A palavra batismo, ela quer dizer imergido em Cristo, no Espírito Santo. É Cristo que batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo de capacitação. Ele batizou no corpo de Cristo. O Espírito batizou no corpo de Cristo. Um batismo de iniciação, formação da igreja, que isso acontece a partir de Atos 2, onde surge o play da igreja, para que a igreja começasse a pulverizar no mundo. Então perceba que, só recapitulando, a gente vê há 2 formas no Antigo Testamento, kahal, como a reunião. No Novo Testamento, a eclésia, que é a igreja cristã, que não é só apenas um grupinho, uma nação, mas sim todos que foram comprados pelo sangue de Cristo. A gente percebe também que ao longo da história, essa congregação, quem participa delas são as pessoas regeneradas, ou seja, moldadas e batizadas pela profissão de fé. No meio também percebemos que Deus é quem cria a igreja como e tem referência de criação divina. E por fim, quem é participante dessa igreja, dessa eclésia, todos que são regenerados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo e imergido, batizado em Cristo e no Espírito Santo. Ficar em casa é somente ser um desigrejado. Viver esse corpo de Cristo, ser participante desse corpo de Cristo, é o que nos leva para o céu. Fique na paz.